Nessa aula, nós iremos entender os métodos em Java. O que são métodos? Método é um grupo de código que faz uma determinada operação. A vantagem de utilizar métodos é o reaproveitamento de código. Então, imagine que você crie um método para validar o CPF e esse método ele faz uma operação específica, ele faz uma determinada operação e nós podemos utilizar esse método em várias partes do nosso sistema. Então, utilizando métodos, você consegue reaproveitar melhor o seu código. Então, vamos à prática, ficará mais fácil de entender essa estrutura que é o método. Para começar essa aula, vamos abrir o Eclipse. Aqui no Eclipse, nós vamos criar um novo projeto. Então, vamos até a área do Package Explorer, vamos clicar com o botão direito, Novo, e vamos criar um novo Java Project. Vamos chamar esse projeto de métodos e vamos clicar no Finalizar. Criamos nosso projeto métodos. Aqui dentro do Source, vamos criar um novo pacote e vamos chamar esse pacote de com.projeto.métodos. Vamos clicar no Finalizar. Dentro do pacote métodos, vamos clicar com o botão direito, Novo, vamos criar uma classe. E o nome da classe vai ser métodos. Vamos marcar a opção Public Static Void Main e vamos clicar no Finalizar. Temos então agora a nossa estrutura. Os métodos, como nós falamos, são estruturas que fazem uma operação específica. Nós temos aqui já um método. Então, o Public Static Void Main é um método. Só que esse é um método especial porque ele é o método principal da nossa aplicação. Será ele que será primeiro executado dentro dessa nossa classe aqui. Então, vamos criar o nosso primeiro método. Então, vamos clicar aqui no finalzinho, nas chaves desse método. Perceba que já ficou marcado. E vamos criar o nosso método. Para criar o método, é muito semelhante ao que está aqui, até porque esse também é um método. Então, vamos escrever criamos, então, aqui o método chamado MeuMétodo. Tá? Temos aqui os parênteses. Os parênteses são utilizados caso seja necessário passar parâmetros. E nós temos aqui as chaves, e dentro dessas chaves indica o corpo do método. Então, aqui é o que nós iremos escrever que esse método fará. Então, nesse caso, vamos escrever um método que simplesmente faz um systemout.println e aqui dentro nós vamos escrever uma mensagem. Esse é o meu método. Então, criamos um método e colocamos no corpo do método o que ele faz. Nesse caso, esse método simplesmente exibe, esse é o meu método. Feito isso, se nós clicarmos agora no executar, antes disso, vamos clicar no save, clicar no salvar. Eu estou utilizando sempre no nosso curso o Ctrl S, mais rápido, e vamos clicar no executar. Perceba que aqui embaixo não exibiu nada, tá? Não vai exibir mesmo. Por quê? Porque o nosso método principal, que é o main, ele foi chamado, mas ele não está fazendo nada. Esse método ele não é executado se ele não for chamado. O método main será ele que vai ser executado. Então, nós temos essa classe. Se nós clicarmos no executar, o main é que será executado. Os outros métodos que nós criemos não serão executados. Para que execute esse método, nós precisamos chamar o método. Para fazer isso, a gente apenas chama pelo nome. Meu método. Dessa forma, nós estamos chamando esse método aqui, tá? Então, vamos agora executar. Primeiro eu já salvei. E agora sim,
nós temos esse é o meu método. Então, nós criamos um método aqui, em seguida nós chamamos o método dentro do nosso método principal, e então ele executou systemout.println, esse é o meu método, tá? Os métodos, eles podem também receber parâmetros. Então, é interessante que alguns métodos, por necessidade, recebam parâmetros. Então, vamos criar um outro método aqui. Escrevemos aqui void. O void do inglês quer dizer vazio. Então, sempre que nós criamos um método e nós colocamos aqui a palavra void, quer dizer que esse método ele não irá retornar nada. Ele é um método que exibe direto o que nós precisamos. Eu quero criar um método agora para fazer uma multiplicação. Então, esse método ele não pode ser void. Ele até pode ser void, mas eu quero poder utilizar esse resultado da multiplicação da forma como eu quiser. Então, eu vou manter aqui o void e vou escrever multiplicar. Esse é o nosso método. Esse método ele vai receber dois parâmetros, int número 1. Então, é dessa forma que nós definimos parâmetros. Nós informamos o tipo do parâmetro, nesse caso é um tipo int, é um inteiro, e informamos o nome aqui do parâmetro, que é número 1. Vamos colocar agora o int número 2. Perceba que para separar os parâmetros, nós colocamos aqui a vírgula e poderíamos ir colocando quantos parâmetros fossem necessários, número 3 e assim por diante, tá? Nesse caso, vamos ter só dois parâmetros mesmo. Vamos apagar aqui o método e vamos chamar o método multiplicar. Vamos abrir. Dessa forma, então, nós chamamos o método, só que agora ele está dando um erro. Se nós olharmos aqui, ele vai mostrar a mensagem falando que esse método ele tem dois parâmetros e nós precisaremos definir esses dois parâmetros. Então, dessa forma, o código não vai executar, ele está com essa mensagem de erro. Então, vamos colocar aqui 2,5, sumiu, porque agora sim nós temos dois parâmetros. Quando nós criamos o método, nós definimos aqui que ele teria dois parâmetros. Quando a gente for chamar esse método, nós precisaremos também passar os dois parâmetros. Agora, nós iremos criar uma nova variável chamada int resultado. Resultado recebe inicialmente 0. E agora, nós iremos fazer resultado recebe número 1 vezes número 2. Então, aí sim nós temos a nossa multiplicação. O que poderíamos fazer agora é utilizar o system.out.println e aqui nós poderíamos exibir o resultado. Então, fizemos isso, vamos salvar, vamos executar e temos aqui agora o valor 10 sendo exibido. Dessa forma, como eu falei no começo, o void ele define que esse método ele não terá um retorno e que simplesmente nós iremos exibir as informações direto, nós iremos printar no método o que nós precisamos exibir aqui. Então, precisamos exibir o resultado, nós simplesmente usamos o println para exibir o resultado. Só que dessa forma, se nós utilizarmos esse método aqui duas vezes, vamos colocar agora aqui 3, vamos executar. Então, o mesmo método sendo executado duas vezes. E temos aqui duas execuções. Do jeito que nós criamos aqui, nós perdemos um pouco do controle caso nós quiséssemos exibir uma mensagem antes. E se nós quiséssemos, por exemplo, eu não queria exibir esse resultado, eu queria pegar esse resultado 10, utilizar ele para fazer um outro cálculo. Então, para fazer isso, nós não iremos utilizar o void, porque o void ele apenas exibe informações. Então, ele chama o método multiplicar aqui em cima, o método faz os cálculos e ele exibe. Então, nós vamos apagar isso aqui, vamos trocar o void aqui para int,
E aí, já temos um erro aqui informado pelo Eclipse. Ele fala que esse método deve retornar um resultado do tipo int. Quando nós fazemos isso, nós acabamos de mudar e criar um método com retorno. Quando colocamos o int aqui, quer dizer que esse método ele não vai exibir informações, ele vai retornar informações para onde ele foi chamado. Então, vamos colocar int aqui e vamos colocar aqui o return resultado. Perfeito. Vamos apagar um desses aqui, vamos salvar e vamos executar novamente. Dessa vez não exibimos nada. Por quê? Porque foi feito o processamento do método, foi feito o cálculo corretamente, foi guardado na variável resultado e o método ele retornou, utilizando o return, ele retornou o resultado para onde ele foi chamado. Então, para capturar esse resultado, poderíamos fazer o seguinte: criar um int resultado, perfeito. Então, ao executar esse método, multiplicar, ele fez o cálculo, 2 vezes 5, 10, ele retornou não a variável, mas sim o valor 10. Então, aqui em cima, é como se nós fizéssemos dessa maneira. Estivéssemos jogando o 10 dentro da variável resultado. Então, vamos manter aqui o multiplicar. Então, esse 10 vai ser jogado dentro da variável resultado. E agora, eu posso usar o system e posso pegar esse resultado e somar, por exemplo, com mais 2. Então, vamos executar esse código e temos como resultado 12. 2 vezes 5, 10. Com mais 2, 12. Então, esses métodos com retorno, eles facilitam nesse sentido, porque eles retornam apenas o resultado do que ele fez. Então, ele processou o que precisava ser feito, retornou o número ou texto, enfim, depende do que você coloca aqui. Ele retornou, você consegue capturar o que o método retornou, e aí você consegue exibir ou somar, então você consegue ter um controle maior sobre o método. Porque se ele apenas exibisse o resultado aqui, igual nós fizemos no primeiro momento, eu não conseguiria, por exemplo, fazer mais algum cálculo com esse resultado. Nessa aula, então, nós aprendemos como criar os métodos. É claro que por trás dos métodos tem muito mais coisas que nós iremos aprender. Por exemplo, o que quer dizer esse static, tá? Então, durante o nosso curso, nós iremos aprender muito mais. Para a aula de hoje, o que é necessário aprendermos é como montar essa estrutura do método e como chamar o método, tá? Então, entendido isso, numa próxima aula, nós iremos evoluir os conhecimentos. Então, até a próxima aula.